do jogo 2, que para mim é o mais importante. O que é que faltou? Faltou naqueles 2 penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer golo. Foi a única coisa que faltou, foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos 2. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no golo, é um jogador do São Paulo, num momento de pressão forte nossa, e conseguimos, com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Hendrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Hendrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Hendrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve, na segunda parte, uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste. Mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga, pelo menos eu que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. Abel, um pouco dos números do Palmeiras até aqui, foram 4 jogos, 1 gol marcado, 1 gol sofrido e em 4 partidas. Isso mostra a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro em termos de jogos de outras competições, e se o ataque hoje é uma preocupação que você tem aí para resolver? Não, no último jogo, eu vou aqui contrapor o que tu estás a dizer. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. É nas oportunidades que nós criamos, e na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião, e vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos, temos que ser efetivos. Já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição, Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer. Agora não nos podemos esquecer, como o teu colega disse bem, jogámos em casa com o Internacional e perdemos, jogámos em casa com o Flamengo e empatamos, fomos ao Independente Del Valle, ganhamos, viemos aqui à casa do São Paulo, empatamos, não era isso que queríamos, mas é a vida que segue, não 24 horas, e o que me preocupa nem é, sinceramente, a questão dos golos. Que me preocupa é que daqui a 72 horas ou menos 72 horas temos que jogar e competir, e com a obrigação de ganhar sempre. Abel, você já disse algumas vezes que tem coração mole. Muito. Que perdoa, mas não esquece. O que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes, e quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência, mas eu acho que essa exigência é boa, porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. Mas acho que nós estamos aqui todos, e eu também, para valorizar, como já te disse, quando fiz a entrevista com o Gagliotti, quando me contratou, eu disse-lhe várias vezes, não foi uma, foram 3 reuniões, qual era a minha filosofia. A minha filosofia é exatamente essa, é valorizar os nossos jogadores,
é ajudá-los a ser melhores, é valorizar o clube, é valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes. E acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles, mas eu acho que vou voltar aqui a repetir: o futebol brasileiro é de todos, não é só meu, ou não é só de São Paulo, ou não é só de Flamengo. E quando todos os presidentes pensarem primeiro no futebol como um todo e depois cada um lutar pelos seus interesses, seguramente que todos vamos sair valorizados. Mas acho que foi uma atitude bonita por parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente, e ninguém tem que ficar chateado. Disse-lhe isso quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que, da minha parte, não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter grandes disputas com São Paulo, aqui em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro. Isso é que é o mais importante. Oi, Abel, boa noite. Sou Diego Iwata, repórter da Trivela. A gente fala muito, né? Todos os técnicos falam, né? Não tenho titulares, eu uso todo mundo, mas efetivamente hoje ficou muito claro como você controla o elenco dessa maneira, né? Não é comum o treinador trocar 2 laterais ao mesmo tempo, não é comum trocar os 2 atacantes ao mesmo tempo como você faz. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é esse trabalho, para você conseguir fazer isso de uma maneira tão natural. Muito obrigado. Eu posso fazer publicidade ao meu livro. Vou começar a trazê-lo comigo, se vocês não se importarem. Começá-lo a trazer comigo. Porque eu não ganho dinheiro nenhum com ele e acaba por ser beneficente, e vocês podem ajudar, mas está tudo lá escrito no livro. A única coisa que falta no livro é as relações humanas. É como é que eu trato e lido com as pessoas que trabalham comigo. O resto está tudo no livro. Mas eu vou atalhar, porque não dá para ler quase 500 páginas que tem aqui o livro. Eu confio demais nos meus jogadores. Eu, às vezes, e se eles confiassem, e porque eu sei que eles confiam, mas se eles confiassem tanto neles, porque muitas vezes o jogador precisa de confiança, e a confiança no futebol, não é só no futebol, a nossa vida também, a confiança é a base de tudo. Num desportista, num piloto de Fórmula 1, num piloto de MotoGP, a confiança num desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes os jogadores, em função da pressão do jogo, em função de alguns telefonemas dos empresários, porque se jogares bem tu vais ser vendido, e se jogares bem vais à seleção, eles às vezes esquecem-se daquilo que os trouxe até aqui, que é jogar bem, focar-se nas tarefas que são precisas para fazer, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz, como é aquele moleque, e eu tenho que dizer isto. O Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, e depois erra e acerta, e nunca se esconde do jogo. E isso às vezes é que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores, e que eu tenho que os desafiar. Seja jogo em nossa casa, ou seja em casa do rival, eu não me posso esconder do jogo nunca. E eu não falo sem bola, porque eu sei que os meus jogadores sem bola se entregam de corpo e alma, mas com bola, até porque na nossa forma de jogar, na nossa forma de defender, nós precisamos de momento em que nós tivermos bola para poder atacar bem. Nós precisamos de... Eu não posso ver os meus jogadores a dar um toque de primeira. Tem que segurar, tem que ganhar faltas. Vocês viram a quantidade de faltas? Viram o que é que o centroavante do nosso adversário fez? Segurava-as todas. Ou era com falta. É isso que nós precisamos, que nenhum dos nossos... Eu não estou a falar dos nossos centroavantes, estou a falar da nossa equipa. É que nenhum se esconda e que confie neles como eu confio. E a prova disso é que se eu tiver que trocar de zagueiro, vou trocar, como foi o caso no último jogo, jogou o Luai e descansou o Murilo. Hoje entendi, porque o Rocha vinha com um jogo fantástico que tinha feito no último jogo. Eu meto o Rocha, meto o Mike, ok, vou iniciar com o Rocha, que teve muito bem. Achei que naquele momento do jogo precisava de refrescar o lado direito, a mesma coisa do Piquerez, que vinha com uma sequência longa, precisar de refrescar o lado esquerdo também. E o nosso ataque, e nós não é a primeira vez nem a segunda que com as alterações a nossa equipa continua a render, e foi pena que nós fizemos, por exemplo, a alteração do Lázaro, e logo a seguir o Lázaro tem aquele penalti, é uma forma ainda mais perto do golo do que um penalti, e nós não conseguimos fazer golo.
Mas é confiar neles, eu confio neles. Se eles são jogadores de Palmeiras, eles têm que mostrar porque é que são jogadores de Palmeiras. E portanto tem muito a ver com o que eu confio neles, e se eles estão aqui, têm que estar todos preparados para jogar. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Como você comentou agora, aos 10 minutos do segundo tempo, você tira o Flaco Lopes e coloca o Lázaro. São dois jogadores de características diferentes e essa alteração acaba mudando a forma de jogo do Palmeiras. O que você viu na partida naquele momento que fez você achar que uma mudança como essa seria vantajosa, e se você acha que deu certo? Obrigado. Achei que o nosso... Precisámos de ligar o jogo. Acho que o Lopes estava a baixar e não estava tão fluido para poder ligar o jogo, mas cumpriu muito bem com aquilo que nós lhe pedimos, e eu entendi que metendo um jogador na frente mais agudo como é o Rony e tendo um jogador a aproximar, ou seja, jogadores que fazem movimentos diferentes, que me ia dar, e deu, um jogador agudo, um jogador de profundidade e um jogador de apoio, e em vez de ter o Hendrick que estava na frente, o Hendrick, o Lopes e o Veiga são três jogadores que chegam à área, mas mais de ligação, e foi essa a nossa intenção, ter um jogador que pudesse vir mais por dentro, como faz bem o Lázaro, e foi pena, porque acho que essa substituição correu muito bem. Foi pena ele não ter feito o golo, mas era isso que nós pretendíamos, fazer duas alterações, que elas foram praticamente quase que ao mesmo tempo, sei lá, 10 minutos de diferença, um jogador de profundidade, outro de apoio, foi isso que nós procuramos, e depois fomos ter energia na frente. O Hendrick, conforme o jogo foi andando, foi ficando mais desgastado, e nós fizemos as substituições que podíamos. Pena só ter 5 substituições, se tivesse mais, seguramente que fazia também. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Como você está falando, né, sobre o grupo de jogadores, na final do Campeonato Paulista, né, você fala de ter jogadores frescos, refrescar a equipe. Na final do Paulista, você tirou o Hendrick, ele falou que não queria, e depois você falou para o Hendrick, na entrevista você conta o que eu te falei. A gente percebeu também na final que o Zé Rafael saiu irritado do jogo, porque ele queria continuar se entregando ao time, e hoje, infelizmente, você não conta com o Zé Rafael por uma questão física. A questão é, o Zé Rafael já tem um prazo para retornar a esse time do Palmeiras, ou por ser uma lesão chata, como uma lombalgia, tem que tratar com cuidado para não piorar o quadro do Zé Rafael? Eu não sou treinador, como é que eu vou te explicar? Eu quero que os jogadores se sintam bem para poder jogar. Eles têm que se comprometer, não, eu estou bem, eu vou jogar. E o Zé sabe disso, nós confiamos nele, precisamos que ele diga, professor, pode contar comigo. Quando ele me disser isso, ele vai estar à disposição. Vocês sabem que é um jogador que nós gostamos, que precisamos muito. Eu acho que nós temos 4 mais 1 belíssimo jogador no meio campo. Temos o Aníbal, que chegou muito bem. Temos o Rios, temos o Menino, e temos o Fabinho e o Zé. Portanto, temos 5 jogadores ali para a posição de 5 e 8, primeiro e segundo volante, como vocês gostam de chamar. Aí é uma posição que eu particularmente estou contente. Acho que é uma das posições onde nós estamos, quando estamos todos, estamos bem servidos. Mas é esperar, agora temos que esperar para ver quando ele nos pode ajudar. É uma lesão que não tem tempo, tem a ver com o nível de suporte da dor dele, e nós queremos que ele esteja não só bem fisicamente, mas bem mentalmente, para, ok, eu estou pronto, nada me dói, a equipa pode contar comigo, e quando ele tiver essa resposta afirmativa, nós vamos usá-lo. Tudo bem, Abel? Boa noite. Olá. Bruno Faria, da Rádio CBN. Depois daquela vitória virada contra o Independiente Del Valle no Equador, que se tornou algo histórico, mais um, né? A 21ª virada do Palmeiras de Abel Ferreira desde que você chegou, eu queria te ouvir com relação ao Rafael Veiga, porque ele foi até as redes sociais e admitiu um mau momento. É até estranho a gente falar em mau momento, porque ele é o vice-artilheiro do time, tem 7 gols, tem 4 assistências, e você falou há pouco sobre confiança. Então eu queria te ouvir como que você tem trabalhado diretamente com o Veiga sobre essa confiança de um jogador tão importante que é no seu time. Muito obrigado. Olha, o Veiga, igual a todos nós, não é uma máquina. Ele é um homem, um ser humano, que tem emoções, que tem sentimentos, que procura estar sempre na melhor forma, um profissional de mão cheia. Dias de folga ele vai recuperar, vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação, só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas sobretudo da vossa, que
que ele tem que jogar sempre a top, tem que fazer sempre 10 golos. Vocês veem o que aconteceu este ano com o Haaland, não vou mais longe, se vocês quiserem uma comparação. O ano passado bateu todos os recordes, fez tudo, portanto a imprensa ela é agressiva, não é só no Brasil, é agressiva em todo lado. E este ano querem tornar um jogador vulgar, não é? Inclusive em alguns momentos que são filmados no treino ainda zoam com ele. E nós respeitamos muito o Veiga, eu respeito muito o Veiga, ele sabe o quanto nós acreditamos nele, ele sabe o quanto a equipa precisa dele, e ele, quando tiver que ficar de fora, vai ficar como ficou com o São Lourenço. Mas se eu entender que ele perdeu a forma dentro a jogar, e se eu entender que ele deve ganhar a forma a jogar, é assim que vai ser, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei, eu é que os conheço, por muito que o Núcleo de Saúde Performance me passe todas as informações, quem decide é o meu Nelinho, quem decide sou eu, e quando se tiver que arriscar e jogar com um jogador no limite de lesão, eu vou arriscar. Quando entender que devemos gerir, nós vamos gerir. Como disse ao teu colega, no último jogo com o Independente Del Valle, houve muitas questões em que eu fiquei algumas noites sem dormir. O que é que eu faço? Troco, não troco? Qual é a vantagem que tenho? Perceber os jogadores, perceber a vontade de cada jogador, falar com eles individualmente. Já estou aqui a abrir demais, que é aquilo que eu faço, e depois senti-los, né? Porque eu posso estar-te aqui a dizer eu quero ganhar, ou dizer-te eu quero ganhar hoje o jogo. Quer dizer, eu estou-te a dizer exatamente a mesma coisa, mas tu vês a minha atitude, e é isso que eu faço com os meus jogadores. Eu acho que sou muito bom a ler o que eles falam com o corpo e a senti-los. Isso é também a minha função, e portanto ele sabe o quanto nós todos, inclusive os torcedores, não tinha nada que ir às redes sociais pedir desculpa de nada, porque quando ele também decide jogos, também não vai às redes sociais dizer que foi ele que resolveu o jogo. Essa é a minha opinião, mas vivemos numa democracia onde toda a gente é livre de dizer aquilo que quer e que pensa, e se o meu jogador se sentir bem ao fazer isso, terá todo o meu apoio. Ele decidiu isso, ele sabe que o treinador está por... Ele ou qualquer um dos nossos jogadores sabe que o treinador está por trás, seja qual for a decisão deles, que os vai apoiar sempre. Abel, boa noite. Olá. Até em cima do que você falou agora do Veiga, que ele vai na rede social. Mas jogou muito bem, na minha opinião, hoje. Sim. Só não fez golos, né? Nós estamos habituados a fazer golos e assistências. Exatamente. E ele é um bom jogador, a gente sabe disso, é um jogador decisivo, né? E numa bola parada, enfim, numa assistência, ele pode decidir. Aí ele vai na rede social, faz um comentário e tal, e aí a torcida, pô, mas e o Rômulo? Já o cara confessa que tá ruim, mas o Abel não põe o Rômulo. Qual que é o processo que o Abel está trabalhando com o Rômulo, o bate-papo? Às vezes o torcedor quer antecipar algo que, infelizmente, hoje nós, na imprensa, não conseguimos acompanhar. Mas eu queria saber de você, o que está acontecendo com o Rômulo para ele não participar mais das partidas? Não fiquem chateados comigo com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Eu sou português e já sou meio brasileiro. E há uma coisa que nós somos muito parecidos, que é... Nunca está certo. A música estrangeira é que é melhor, a comida estrangeira é que é melhor, o carro importado é muito melhor, o jogador estrangeiro é top, tudo o que é de fora é muito melhor que aquilo que nós fazemos. Pois, não sei, mas nós também somos assim. Nós, portugueses, também somos um pouquinho assim. E no futebol não é igual. Se mete o Hendrick, mas agora, e onde é que vai meter o Estevão? Ok, agora joga o Estevão. E se não joga o Estevão, e o Dudu? Quando vier o Dudu, vai metê-lo onde? Vou tirar o Estevão para meter o Dudu, e depois o Luís, mas para jogar o Luís, se calhar vai ter que ficar o Veiga de fora. Se jogar o Veiga, ou o Rómulo. Espera aí. Isto não é discos pedidos. O futebol, eu entendo os torcedores, respeito muito a opinião dos torcedores, tenho uns mesmo que são amendoins, e faz falta, porque às vezes não é para esses grupos que vocês têm no WhatsApp, é espetacular. Eu aprendi muito com um treinador que por acaso também tem o meu sobrenome e que treinou aqui, que foi José Ferreira, que me ensinou muito a ver para além daquilo que é o futebol das 4 linhas. É o futebol que vai na imprensa, porque ele não é só jogado dentro das 4 linhas, ele é jogado muito para além. É tudo isto que é a mídia, é todas estas informações que você dão, é todas estas notícias, é todo este clique, e faz bem essa cornetada. Faz bem, de vez em quando, um presidente
mandar um carrinho, não igual o que fez o Diego Costa ao Murilo. Não, esse carrinho não. Esse carrinho pode dar um amarelo ou um vermelho. Não, aquele carrinho suave que vai tirar a bola e deixa assim uma, como fez a nossa Presidente, como faz às vezes, é bom para apimentar. Mas o que eu digo em relação ao Veiga, foi essa a pergunta, não é? O Rómulo, já vos disse, o Rómulo teve no Palmeiras, por mérito dele, porque fez um Paulistão absolutamente extraordinário, e vou-vos dizer, é muito bom jogador, é muito bom finalizador, mas tem que subir a montanha. E na altura certa ele vai ter que jogar. Eu vou-vos dizer o que eu já disse várias vezes e vou-me botar a repetir. Vocês podem ter a certeza de uma coisa: todas as minhas decisões não é pensar o que é melhor para o Hendrick, ou o que é melhor para o Lopes, ou o que é melhor para o Rony, ou o que é melhor para o Veiga. Está lá assim, no meu gabinete, vocês não entram porque eu não... Um dia vou-vos deixar entrar. Eu vou ter lá assim, quando eu tenho dúvidas, está lá em cima assim, o que é melhor para o time? Nem está escrito equipa, porque equipa, vocês querem... Está assim, o que é melhor para o time? E eu faço essa pergunta, e o melhor para o time agora é ele ter a oportunidade de trabalhar numa das maiores equipas brasileiras, que ninguém lhe deu a oportunidade antes. Então agora que ele só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar como está, porque o João está a dizer, então se o Rómulo tem, porque é que eu também não posso ter? E nós tivemos a oportunidade de vendê-lo agora ao Red Bull Bragantino e não o vendemos. Calma, só isso que eu vos peço. O Veiga é o Veiga. O Luís, ainda agora o Luís disse que queria jogar no lugar do Veiga. Fiquem calmos só, como dizia a nossa Presidenta. Confiem no nosso trabalho e eu confio muito no Rómulo, como disse ao teu colega aqui. Eu não confio no Rómulo, eu confio em todos os nossos jogadores. Eles só têm que estar preparados para quando a equipa precisar. E vocês sabem que temos não é Sul-Americana, é a Copa América, e o campeonato não vai parar e nós vamos ter que os preparar, vamos precisar deles nesse momento, se me pergunta. Se o Murilo for convocado e se o Gomes for convocado, né? E se o Piquerez for convocado e se o Veiga se for convocado. Vamos ver, vamos tentar prepará-los todos. O Naves tem que estar preparado, o Luá tem que estar preparado, o Vítor, que é um zagueiro que vocês se calhar já ouviram falar, que já treina connosco há algum tempo, temos que os preparar para quando chegar essa oportunidade eles responderem às expectativas de todos, sobretudo aos torcedores do amendoim. Está bem? Abraço para vocês.